em casa. Estamos estreando hoje essa nova série ou novo quadro, não sei bem ainda o que é isso. Aliás, se você tiver um nome melhor para dar para esse momento, a gente está aceitando sugestões. Antes de começar, estamos em casa, de quarentena, por isso estamos aqui com a Alice, a Sofia está ali no cantinho, não está aparecendo, mas ela está ali. Deu a mãozinha ali só pra ver, né, filha? E então, se por um acaso a criança sair correndo, né, tiver que pegar, vocês vão entender porque nós estamos em casa. E a ideia do quadro é essa, né, da série é essa mesmo. Né? Exatamente. E o Carlos vai explicar agora por que essa série, esse quadro, por que a gente tá fazendo isso? Bem, estou aí com esse Instagram novo, né, Silvana? E a ideia é estar discutindo assuntos que nós, como casal, discutimos no dia a dia mesmo. A Silvana, ela é uma pessoa abençoada por Deus no quesito fazer questões, fazer perguntas. Ela é muito boa em fazer perguntas. Ela pergunta bastante e aí você fala, mas perguntar, tem gente que não consegue fazer pergunta. Eu adoro perguntar. Se você não souber como fazer pergunta, depois você chama ela no direct, que ela vai te explicar como fazer pergunta. Porque ela faz muitas perguntas e é muito boa em fazer perguntas, já fez cursos comigo. Inclusive, ela pergunta tanto que eu já cheguei a desenvolver um curso inteiro, um curso de cronologia bíblica, que foi a partir de dúvidas que ela teve e que ela me perguntou em conversas em casa. Nós dois chegamos ao consenso que poderíamos fazer daquelas respostas, desenvolver elas melhor, claro, e fazer um curso. Que inclusive é um curso de cronologia bíblica que no segundo semestre eu vou estar disponibilizando ele para quem tem interesse para fazer online. Então, por esse motivo, eu falei, por que não nós estarmos discutindo juntos como casal e reproduzindo para as pessoas aquilo que nós temos pensado, né? Exatamente. Eu amo fazer perguntas e eu lembro que quando a gente, no começo do casamento, a gente já tá com 9 anos de casamento, né? Sim. E eu deitava na cama e eu sempre falava, a entonação mudava, né? Eu falava, amor, ele já sabia que era uma pergunta teológica. Essa expressão, nossa, quando ela faz isso, ela vai fazer alguma pergunta teológica, alguma pergunta de coisas espirituais, etc. Então, eu sempre gostei de perguntar, e se eu tenho um teólogo em casa, por que eu não vou sugar ele o máximo que eu posso, né? Bom, então a gente decidiu compartilhar com vocês esses momentos que a gente tem de conversa, porque são momentos muito ricos, Sim. né? A gente realmente tem um bate-papo bem legal. E aí, eu quero começar com uma pergunta que eu fiz para ele essa semana, depois de um bate-papo que foi feito lá na igreja, onde nós congregamos. Depois, quem quiser assistir, a gente manda o link. E eu fiquei com algumas dúvidas, algumas coisas. Eu falei pra ele, olha, eu tenho algumas dúvidas sobre o que vocês falaram. Então, eu vou compartilhar com vocês qual foi essa dúvida. Nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Então, tem a pandemia, tem essa crise do coronavírus. E dentro de tudo isso, eu perguntei pra ele como que a gente faz para ter paz. Né? Ou melhor, o que é a paz? Aquela paz que nós cristãos já conhecemos, que é a paz que excede todo o entendimento. Como ter essa paz em um momento que a gente está, né, tem pessoas perdendo o emprego, entes da família morrendo? Como que é isso? Será que é aquela paz que eu vou sentar no sofá e vou falar, estou em paz, está desmoronando a minha vida, mas ufa, eu estou sentindo uma paz maravilhosa. Eu queria saber isso. É isso, ter a paz que excede todo entendimento? Como que funciona essa paz nesse momento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que nós temos que entender, né? E a resposta está um pouquinho na sua própria pergunta, né? A necessidade de compreensão. As pessoas precisam compreender o que é a paz. É óbvio que nós estamos falando mais dos cristãos. Para um cristão, paz, diferente para o mundo, uma das coisas que o mundo mais busca é paz. Paz, amor, né? Felicidade. Esse é a trindade das necessidades. As pessoas brincam com coisas como, se aparecer um gênio da lâmpada e fale 3 desejos, o que você iria pedir? As pessoas falam, olha, eu quero felicidade, eu quero amor, eu quero a paz mundial, a paz mundial. Só que quando a pessoa fala paz mundial, ela está pensando a partir da paz dela. A paz mundial começa com ela, o que é absolutamente justificável. Só que elas pensam paz
Como a gente falou. Elas pensam paz, está escrito aqui um livrinho sobre louvor. Eu acho que ela entendeu, embora não saiba ler ainda, ela entendeu o conceito de louvor. Ela já começou a louvar um tom um pouco acima aí do necessário. Mas tudo bem. Então vamos lá. A paz no mundo ela é uma mágica. É uma paz mágica. Então as pessoas elas entendem que vão ter, a partir do momento que ela tem paz, a paz vai acontecer num passe de mágica e ela não vai sentir mais nada. E ela não vai passar por preocupação. A preocupação deixa de ser preocupação. Ela não sente o sofrimento. As pessoas acham que paz é isso. E no cristianismo, a paz é um processo. E a paz não é uma irresponsabilidade para com o seu sofrimento, nem com o sofrimento dos outros. Me diga se uma pessoa que tem, por exemplo, o filho se machuca gravemente, se essa pessoa ela não vai sentir dor. Se ela não vai sentir sofrimento. Só que no meio dessa dor, e no meio desse sofrimento, pensando no cristianismo, é possível que ela tenha paz. E como que é isso, né? Exatamente. O que seria? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas talvez nunca experimentaram, e talvez esse é o momento de entender, porque talvez estava só teórico. A paz que excede todo entendimento. Mas e aí, agora é a hora, o que é ter essa paz? Então, né? A partir do momento que a pessoa ela depende do sentimento, ela sente, né? E ela precisa falar, eu preciso de paz na minha vida, ela vai buscar. Bem, a Bíblia ela mostra, Jesus fala que ele deixa a paz. E ele fala, deixa bem claro, eu não deixo como o mundo deixa, né? A paz dele é uma paz diferente. E como você fez na própria pergunta, é uma paz que excede o entendimento. Só que esse entendimento que excede é o entendimento do mundo. Não é o entendimento do cristão. A paz para o cristão, eu gosto de usar esse exemplo, ela é uma aliança de fé, certo? Com uma esperança. Então você tem fé em alguém e você tem esperança de que esse alguém vai vir a teu socorro. Sim. Então a Alice se machuca, minha filha. Assim que ela se machuca, ela começa a chorar. Ou a Sofia também, a mais velha. Mas vamos pegar que é um bebezinho. Ela tropeçou e caiu. Tá começando a ficar em pé. Tropeça, cai e sente. No momento que sente, ela está sentindo a dor. Sim. E nesse momento que ela está sentindo a dor, ela olha para mim, ou olha para Silvana, principalmente para a mãe, e ela quer o abraço da mãe ou do pai. Quando ela recebe o abraço da mãe, do pai ou da irmã também, que são pessoas que a amam, ela se sente segura. Enquanto ela está se sentindo segura, a dor está lá. Sim. Mas ela sossega e se sente em paz. Ela sente a dor, ela continua chorando por um tempo, mas ela sente que vai ficar tudo bem, porque quem está com ela a ama. Então a paz no cristianismo, ela está muito ligada ao amor de Deus. É uma paz que olha para alguém, ela está pautada, é uma confiança em alguém que pode. A criança, o bebê, ele acredita que o pai pode tudo. Certo? E o cristão que olha para Deus da forma correta, ele não acredita, ele sabe que Deus pode tudo. Né? Para Deus todas as coisas são possíveis. O anjo falou para Maria isso. E essa é a mesma paz que o nosso Senhor, ele tem quando está acontecendo uma tempestade. Os discípulos têm certeza que naquela tempestade, se eles caírem na água, eles morrem afogados. Eles estão desesperados, perderam a esperança. E eles acreditam que vão morrer. Jesus está dormindo. É claro que ele está dormindo, queridos, não porque ele é irresponsável, né? Que blasfêmia seria essa? Ele está dormindo porque ele está muito cansado. Como ser humano. É o Jesus Cristo, homem, cansado de muito trabalho. Mas, a partir do momento que ele acorda, ele sente a situação e ele, em paz, ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade. Então a paz... E por que Jesus tinha essa calma? Ora, repare, Jesus ele orava mais que os discípulos. Jesus ele buscava mais que os discípulos. Jesus ele sabia mais que os discípulos porque ele buscava, tá? Que fique claro. Não é porque ele era Deus. Não é porque ele era Deus, certo? Jesus não... Filipenses fala que ele não usurprou, ele não usou e de forma
ilegítimo o poder dele de Deus. Porque seria, como assim, usar de forma ilegítima? Seria legítimo porque ele é Deus. Tá, mas como homem, se ele usa o poder de Deus, ele perde a sensibilidade de um humano. Fica muito fácil você enfrentar tudo como Deus. Mas como homem, ele enfrenta tudo 100% sofrendo, etc. E cansado também. E aí quando ele acorda, ele em paz, ele acalma. A paz que está nele passa para a situação. E essa é a paz que excede todo entendimento. Agora me diga, não continua a passagem, né, Alice? A passagem não continua, mas me diga se alguém daqueles discípulos ali não fala depois, aí fica calmo e não se fala mais nada. Vai para outro dia. Eles não registram. Mas a impressão que tem é que todo mundo ficou, eles falam, né, que homem é esse? E para por aí. Porque eles não conseguem compreender naquele momento. Quando o Espírito Santo vem, eles passam a compreender. Porque a paz é fruto do Espírito. Então aquela paz que estava em Cristo, que dormia na tempestade e acorda e sai dele a paz, a calma e vai para a situação, essa paz, essa situação vem para os discípulos, passa a morar dentro de mim e de você. Então no meio de uma pandemia, você precisa ver se esse fruto já está desenvolvido. Está em você. Mas ele está desenvolvido? Sim, todos temos. Isso, todos temos. E como desenvolver? Nós declaramos na nossa igreja, na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na nossa denominação, nós declaramos a paz de Deus. Ou a paz de Cristo em outras denominações, né? A paz do Senhor. A paz de Deus, de Cristo, do Senhor, a paz do Todo-Poderoso é essa mesma paz que nós estamos discutindo aqui. E essa paz é para estar presente e ela só se manifesta em momentos como esse. Se você estiver tudo bem, se você estiver tranquilo, com a conta paga, certo? Com dinheiro sobrando, viajando, você não precisa de paz, com saúde, sem brigas familiares, sabe? Em ascensão no emprego você não precisa de paz. Agora, a partir do momento que você está passando por uma situação crítica, por uma crise, aí você vai ver se o nível de paz que você sente. Agora, Carlos, beleza, mas eu não estou nesse nível não, né? E aí? E aí, a Bíblia, ela te dá, está aqui, como ter, né? O que é e como ter, né? É algo interessante que, inclusive, essa madrugada, em uma das mamadas que eu estava dando para Alice, eu voltei para ler lá Filipenses. Exatamente. E Filipenses 4, né? E eu achei muito interessante exatamente isso. Quando eu comecei a ler, quando fala e a paz, quando eu entendo que quando ele fala e a paz, quer dizer que já veio muitas outras coisas aí no texto. Ele já estava falando de outras coisas. E ele fala ali, Paulo, de várias coisas que nós temos que fazer antes de ter a paz de Deus que excede todo entendimento. E aí eu te pergunto, pelo que eu entendi, e você como teólogo vai poder me confirmar, ter essa paz de Deus, ela está mais relacionada com coisas que nós temos que fazer, que realizar, com ações nossas do que do que somente de Deus? Não, a paz já está em você. Ela já está. Já está, como fruto, como eu havia dito anteriormente. Só que talvez você ainda não a percebeu. E para desenvolver ela, agora, seria isso, esses é um passos processo. Que depende praticamente de nós. É um processo. E não Filipenses, de Deus. você citou, Filipenses 4, 6 e 7 fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aí ele fala no 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, antes dessa paz vir, ele fala que nós temos que orar, apresentar nossos pedidos a Deus, ter alegria, que esse é um outro assunto que eu quero falar, né? O que é ter essa alegria nesse momento também. Então ele fala, tenham alegria, ele fala pra gente orar. Paulo, Filipenses é a carta da alegria, certo? Ele fala várias vezes, alegrem-se no Senhor, e outra vez os digo, alegrem-se no Senhor. É interessante que Paulo, quem conhece um pouquinho mais da vida de Paulo, quem conhece um pouquinho mais da ideia de Filipenses, ele estava preso. Então Paulo escreve a carta da alegria na cadeia. Por quê? Porque ele estava em paz. Ele estava em paz. E a paz que excede o entendimento é essa. Mas como é que eu conquisto isso? Bem, Deus colocou em você. E aí, para ela se manifestar em mim, não está se manifestando porque alguma coisa está fora do lugar. Bem, aqui fala, não andem ansiosos por coisa alguma. É óbvio que aqui nós estamos falando de uma ansiedade extrema. Seria, em outra tradução, é não se preocupem. Não se preocupem além da conta. Não se desesperem.
Porque às vezes eu falando, né, eu lia, ter a paz que excede todo o entendimento, eu tenho uma paz fora do comum. Sim. Uma paz de não se preocupar, mas na verdade É uma não paz isso. egocêntrica que faz com que a pessoa entenda, é uma preocupação, é uma ansiedade egocêntrica que faz com que a pessoa acredite que o mundo gira em torno dela e qualquer coisa que sai do eixo, a vida dela é uma desgraça. Quando a pessoa pensa assim, ela acaba exagerando muito. Então, assim, ele fala, não fiquem nessa situação. A ideia é essa. Não é a solicitude de trabalhar, de guardar, de proteger, de se preocupar, porque senão ninguém trabalharia, né? E aí, eu acredito que seria algo fora do normal, porque numa situação dessa que a gente está passando, é muito difícil você pegar alguém e falar, eu não estou preocupado, eu tô com as contas, as minhas contas não estão pagas, eu estou desempregado, não sei quando que eu vou comprar minha comida o mês que vem, mas eu estou em paz, não estou preocupada. Não é isso, né? Estar em paz é uma coisa, não estar preocupado é outra. É diferente, porque eu falando de mim, eu acredito que outras pessoas possam pensar que é isso, eu não estar preocupado com nada. E aí, como se diz, ela mistura uma coisa com a outra e acha que ela não está em paz porque ela não sente isso. Perfeito. A pessoa confunde, normalmente as pessoas confundem paz com ausência de preocupação. Exato. A paz é uma coisa a paz que excede todo entendimento é uma paz em meio às preocupações. Pautada no quê? Pautada no amor de Deus, na fé em Deus, na esperança em Deus. Certo? Né? Amor, fé e esperança, as virtudes teologais, as virtudes teológicas, que Paulo fala que são as principais. E essas coisas geram o quê? Uma segurança nele. Se eu acredito em Deus, tenho uma fé em Deus, uma fé que eu vejo base onde eu vejo o edifício porque sem ter nada, só vejo a base. Né? Se eu espero em Deus porque eu sei que Ele pode, e se eu acredito que Ele me ama, a ponto de dar o próprio filho dele, eu me sinto seguro. E quando eu me sinto seguro, aí é mais ou menos aquela ideia de Davi. No vale de sombra e de morte, né, eu conto paz porque eu estou seguro. Né? E eu acredito Sou consolado. Que tem muito a ver com nossa ação, com a atitude, exercitar isso também. Sim, finalizando aqui, seria assim, por que ele recebe todo entendimento? É uma paz em meio às preocupações. É uma paz em meio ao caos. Seria o caos, o coronavírus? O cristão ele vai manifestar. E como Cristo, ele vai manifestar essa paz. E a partir dele ela passa pro caos. E o caos se acalma. Porque a paz ela emana. Da mesma forma que pessoas perturbadas, elas atingem o ambiente, pessoas em paz atingem o ambiente. Mas como a paz vem de Deus, a perturbação não, eu acredito que a paz é mais poderosa. Então uma pessoa em paz, ela consegue acalmar quem está perturbado. Resumindo, a gente pode dizer que a paz que excede todo entendimento seria a gente não se desesperar. Você está preocupado, pensando em formas de conseguir passar por esse momento, porém você não vai perder o sono, você não vai ficar desesperado. Você está seguro. Você está seguro. Seguro nas mãos de Deus. Sabe, é quando você talvez perca qualquer esperança mundana. Não tem o que fazer. Mas ainda que acabe tudo, ainda que eu morra, eu não vou morrer. Sim. Os discípulos estão desesperados, porque eles vão morrer. No meio da tempestade. Jesus sabe que ele vai morrer. E ainda que nós morramos no meio de uma situação dessa, é ruim para quem fica. Ruim para quem fica, porque vai sentir saudade. Mas se você está em Cristo, você sabe muito bem qual é o final dessa história. Né? Você nunca mais vai sofrer. Os seus problemas foram resolvidos. Aliás, esse é uma das coisas que eu tenho feito para me ajudar. É lembrar que isso aqui é passageiro. Que esses problemas vão passar. Não sei se vai demorar, né, se vai ser rápido. Mas que isso é passageiro. Que a nossa morada realmente é eterna. Sim. Acho que isso ajuda também a gente. Com certeza. Pensar, é a nossa viva esperança. A esperança cristã não é uma esperança apenas nesse mundo. Paulo fala, se vocês esperarem em Deus só nessa terra, vocês serão os mais miseráveis dos homens. Uma pessoa que nesse momento, ela só espera na economia, ela só espera na saúde, ela só espera nas coisas aqui, ela só consegue chegar aqui, ela perdeu a perspectiva das coisas que são do alto, ela está vivendo as suas misérias. E um cristão não pode viver assim.
A mente do cristão não pode ser uma mente aqui na terra. A mente do cristão é uma mente na glória, acima de tudo. É uma mente no céu. E traz o céu para cá. E aí traz o reino, a mente do reino. E o reino é o quê? Justiça e paz. Sim. Paulo fala em Romanos, justiça e paz. Então você traz essa paz. Resumidamente, como é que eu consigo isso? Mantendo a minha ansiedade no lugar. Que é a ansiedade normal, mas não uma ansiedade egoísta, não achando que o mundo gira ao meu redor e que eu não posso ser atingido jamais. Primeira coisa é essa. E aí, suplicando, orando, falando com Deus, clamando a Deus. Jesus falou, batei e abre-se-vos-á, né? Buscar e encontrareis. Crianças subindo. Né? Busque e encontrará, bate e a porta se abrirá. Né? Porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Então você tem que buscar, suplicar. E com ações de graças. Ter um coração agradecido sempre a Deus. Você apresenta o que você precisa diante dele. E essa paz, que está de todo entendimento, vai guardar somente o seu coração em Cristo Jesus. Porque não adianta a gente querer ter paz e não fazer a nossa parte. Esperar só de Deus, né? Não ler, não ora, Exatamente. Não procura. A paz, ela já está em você. Mas a manifestação dela é uma construção. Ótimo. Gente, adorei esse bate-papo com essa criança pulando. Parece um boneco, mas não é um boneco, né, filha? E adoro, né? É assim que começam as nossas entrevistas aqui em casa. Então vai ser desse jeito. Espero que você compreenda essa baguncinha aqui. Mas essa é só uma pontinha de algumas das conversas que a gente tem. E uma próxima conversa dentro de Filipenses ainda eu quero que o Carlos responda, porque Paulo ele diz, tenham alegria. E eu quero muito entender como é, porque é quase uma ordem que ele fala, tenham alegria, como é ter alegria, como exercer essa alegria nesse momento também. Então, Carlos, muito obrigado, foi muito bom esse bate-papo e compartilha se você acha que tem alguém precisando ouvir essa palavra, tem alguém precisando de paz nesse momento, compartilha esse vídeo que vai abençoar a vida dela. Beijo pra Deus vocês. abençoe, Tchau. fiquem na paz. Tchau.